Olá, tudo bem? Um dos comentários mais presentes neste canal é aquele que diz que o Morel se tornou ateu. Ou, se o Morel ainda não é ateu, está em vias de se tornar ateu. Isso é afirmado tanto por ateus quanto por religiosos crentes no Deus cristão. Os ateus, evidentemente, estão me elogiando, estão dando a entender que eu estou quase tão superior quanto eles. E os religiosos dividem-se entre aqueles que estão me xingando, como se ser ateu fosse algo digno de xingamento, e aqueles que estão lamentando por mim, né? Porque na visão deles eu estou me afastando de Deus. A verdade é que a minha ideia a respeito de Deus não mudou muito pelo fato de eu ter deixado de ser espírita. A minha concepção de Deus, no meu período espírita, ela foi mais bem expressa, provavelmente, que eu me lembre, no meu trabalho sobre o Evangelho de João. É um trabalho de cerca de 30 vídeos, 30 ou 35 vídeos sobre o Evangelho de João, que está lá no meu antigo canal. Eu nunca compartilhei da noção de Deus vulgarizada pelo cristianismo popular e que foi também assimilada e revulgarizada por Chico Xavier. Nós desenvolvemos ao longo dos séculos uma necessidade doentia de individualização. Nós queremos ser únicos. E para nos sentirmos únicos, separamos-nos de tudo e de todos. Achamos que não podemos ser confundidos nem com outra pessoa, nem com outro animal, porque na verdade nós somos animais. E nem com outro ser de espécie alguma. O nosso maior medo é justamente perder a individualidade. Veja só que coisa absurda. Nós não sabemos o que acontece depois que nós morremos. Não sabemos. Ninguém sabe. Pode ser que nós permanecemos com a nossa individualidade e pode ser que a nossa individualidade desaparece. Eu não sei. Ninguém sabe. Quem diz que sabe ou está iludido ou está mentindo. Mas vamos supor que tudo acabe. Apenas uma suposição. Vamos supor que nós perdemos a consciência de nós mesmos. Nesse caso, você não vai saber que morreu. Simples assim. Você não vai saber que você deixou de ser um ser individualizado. Então, por que o medo? Nós passamos por essa experiência todos os dias. Quando você dorme, você não sabe que você está dormindo. Quando você perde a consciência através do sono, essa consciência superficial, quando você dorme, você não sabe que você está dormindo. Não existe você acordado e você dormindo, para que você acordado testemunhe que você está dormindo. Não existe isso. Existe em caso de projeção consciente, mas é outra história totalmente diferente. Eu penso hoje que se nós permanecemos com algum grau de individualização depois da morte, isso é temporário. É o que eu penso hoje. Não faz sentido para mim, hoje, conhecendo a minha mente como eu conheço, e eu devo dizer que eu conheço muito pouco, quase nada, não faz sentido para mim, hoje, um conjunto de memórias adquirir caráter permanente. Eu falei num conjunto de memórias. O que me identifica para mim mesmo como o Morel? Um conjunto de memórias. Na verdade, é só isso. Eu só sei que eu sou o Morel porque um conjunto de memórias ao qual eu tenho acesso me informa sobre o Morel. Então eu lembro de toda a trajetória do Morel, desde a infância até hoje. Lembro coisas que o Morel leu, que o Morel viu, que o Morel ouviu, cheirou, provou, comeu, bebeu, sentiu, pensou, imaginou, idealizou. E esse conjunto de memórias serve como um programa para as minhas concepções, um programa para as minhas escolhas, para as minhas preferências e para a tomada de decisões conscientes ou inconscientes, porque nem todas as nossas decisões são conscientes. Então existe esse conjunto de memórias, essa coletânea de dados experimentados e arquivados pelo Morel, e eu acabo pensando que isso sou eu. Eu acabo pensando que esse conjunto de memórias sou eu, que esse conjunto de memórias é o meu ser. Eu acho muito primário, muito infantil mesmo acreditar
hoje que esse pequeno conjunto de memórias merece foros de eternidade, que esse conjunto de memórias deve permanecer como uma individualização, adquirindo mais e mais memórias e personificando percepções a partir das conclusões dessas memórias. A verdade é que o desejo de separação individual é profundamente enraizado em nós. É muito provável que você não se lembre do momento em que você adquiriu consciência de si mesmo. Houve um momento na sua vida, ainda na infância, em que você se deu conta de que você existe. Isso aconteceu. Nesse momento se instalou em você, assim como um programa é instalado no computador, se instalou em você a ideia de que eu sou o autor, eu faço e eu experimento. Isso não é bem verdade. A ideia de que nós somos os autores de nossas vidas é importante para que nós tenhamos um pouco de confiança em nós mesmos e um pouco de confiança em nossas possibilidades, mas o fato é que nós somos tão autores das nossas vidas quanto uma folha de árvore é autora da vida dela. Nós estamos submetidos ao todo. Nós somos fugazes manifestações do todo. O apego doentio à individualidade é a causa dos conceitos de nascimento e morte. Alguém que nascesse e fosse criado acreditando que a parte do todo não alimentaria esses conceitos. Mas hoje, na nossa civilização, isso é praticamente impossível. Desde muito cedo, os meios de comunicação de massa limitam terrivelmente as nossas concepções a respeito da vida e a respeito do mundo. Ainda em tenra idade, a criança é obrigada por lei a frequentar a escola. Obrigada. Seus pais são obrigados. Onde ela vai aprender a mesma tradição doentia que nos ensinaram quando nós éramos crianças. Ou seja, é praticamente impossível alguém nascer na Terra e não ser dominado pelo sistema vigente. Mas eu não me considero ateu. Eu acredito que todos somos um. E essa crença não se deve à literatura ou à influência de terceiros. Essa crença é, na verdade, a minha percepção da vida. E eu acredito que cada um de nós, cada ser, do mais simples ao mais complexo, são formas de manifestação do um, do todo, ou, se você preferir, de Deus. Eu não acho hoje que exista um propósito específico para a vida. Qualquer teoria a respeito da razão da vida, do porquê da vida, é fruto de concepções humanas. E essas teorias têm, inevitavelmente, um caráter utilitarista. Nós, seres humanos, somos utilitaristas. Nós achamos que vacas e galinhas são animais úteis e cobras e escorpiões são animais inúteis. Nós achamos que quem escreve 500 livros é um super-homem, um gênio, e quem não lê livros é alguém burro. Nós gostamos de quem nos favorece de alguma forma e nós não gostamos de quem se opõe de alguma forma a nós. Essas escolhas são utilitaristas. Consciente ou inconscientemente, nós julgamos pessoas, julgamos seres, julgamos coisas e situações de acordo com os nossos gostos, de acordo com os nossos interesses. O espírita acredita que nós estamos aqui para progredir. Allan Kardec, influenciado por Augusto Comte, ele formulou uma lei de progresso. Eu acreditava nisso e via muito sentido nisso. Hoje eu acho uma grande bobagem, uma ideia juvenil. Nada e ninguém precisa progredir no sentido de se tornar melhor ou mais completo. O todo já é completo. O todo, ou Deus, ou eu sou, ele já é completo. O universo e tudo que compõe o universo são manifestações do todo. Nós, seres humanos, temos consciência de nós mesmos. Nós somos partículas do todo dotadas de consciência. Mas uma consciência muito limitada. Por quê? Porque fragmentada. Por estarmos individualizados, nós estamos fragmentados. Por isso mesmo,
Se ampliarmos nossa consciência ou nosso grau de consciência, automaticamente nós nos despersonalizamos, desegoificamos, ou seja, nos livramos do ego. A consciência individual, egóica, personalista, essa percepção de nós mesmos que nós temos graças ao conjunto de memórias que nós carregamos conosco, só faz sentido num contexto de fragmentação. Se a consciência é ampliada ou desfragmentada, o nosso conjunto de memórias individual perde todo o sentido. Fica claro então que eu não acredito em Deus pelo motivo que grande parte das pessoas acredita. A maior parte das pessoas crentes em Deus que eu conheço, estou me referindo a pessoas religiosas cristãs de todos os matizes, a maior parte dessas pessoas acredita em Deus pela sua necessidade de Deus, pela sua necessidade de acreditar em Deus. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Além de morrer, que é uma certeza, nós podemos ficar doentes. Nós podemos sofrer algum tipo de violência. O ser humano é muito frágil. A nossa fragilidade faz com que nós busquemos uma noção de proteção transcendente. Então nós fabricamos um Deus protetor, um Deus que dê sentido à vida e que assegure alguma sensação de segurança à vida. Um Deus por encomenda, um Deus que preencha todos os requisitos das concepções humanas mais elevadas. Um Deus infinitamente bom e justo e misericordioso. Aos moldes de Kardec, e nem nos damos conta de que não há como ser infinitamente justo e infinitamente misericordioso ao mesmo tempo. O Deus cristão, aquela imagem do Pai, aquela imagem proposta por Jesus, é uma invenção humana. Aliás, uma excelente invenção, pelo menos para a época. O Deus cristão é uma ideia elevada e altamente difundida, uma ideia que há séculos faz parte do ideário ocidental. Essa ideia e todo o sistema de crenças que serve de suporte a essa ideia formam uma programação mental que ainda é implantada nas mentes de muitos milhões de crianças. Eu não acho necessariamente que isso seja mal ou que isso seja de alguma forma prejudicial. Eu não sei se é melhor essa programação, se é melhor outra programação ou se é melhor nenhuma programação nesse sentido. O que seria praticamente impossível, pelo menos no caso de crianças curiosas e inteligentes, que estão sempre questionando. Particularmente, eu acho essa ideia de Deus muito útil e talvez necessária. É muito fácil para mim hoje, numa fase da minha vida em que eu vivo o auge da minha vitalidade física, com uma vida estável e tranquila, é muito fácil analisar friamente a concepção cristã de Deus. Nos momentos de crise, de grande dificuldade, de grande dor, nós precisamos de um apoio. A mente precisa de um apoio. E esse apoio é justamente a ideia de um Deus bom e justo e misericordioso. Os conceitos de bondade, justiça e misericórdia são humanos demais. Atribuir essas qualidades a Deus, embora sejam qualidades importantes sob o ponto de vista humano, mas atribuir essas qualidades a Deus é fazer de Deus um ser à imagem e semelhança do homem. Quando eu era espírita, eu entendia Deus como o grande conjunto de leis que nos rege. Essa era a minha definição de Deus. Vendo Deus apenas como a lei, nós não humanizamos Deus. Acontece que a lei é fria e nós nos acostumamos demais com o Deus cristão. Filosoficamente, eu prefiro dizer que Deus apenas é. Se Deus se manifesta no mundo sensível através da mente, tudo o que existe é a manifestação de Deus. Aliás, a maneira mais fácil que eu conheço de entender Deus é pensando no fenômeno vida. Deus é a vida. A vida em si, ela não é boa nem má, ela não é justa nem injusta. A vida apenas é. Mas é melhor vê-la, compreendê-la, conceituá-la e senti-la como boa, justa e misericordiosa. A maior parte das pessoas religiosas é composta por pessoas com problemas. Os
pessoas recorrem à religião quando as coisas não vão bem. Quando as coisas vão bem, não há necessidade de Deus. Uma pessoa saudável, bonita, rica, amada, respeitada, uma pessoa de bem com a vida, ela não precisa recorrer a Deus. Na verdade, ela não precisa de Deus, porque ela está vivendo em sua plenitude. Nós buscamos Deus quando as coisas não vão bem. Por mais frios que sejamos, ou por mais pés no chão que sejamos, há algumas dores terríveis que podem alcançar o ser humano. A perda de entes queridos, principalmente se forem condições trágicas, uma doença dolorosa e renitente, aquela doença que faz a pessoa definhar, a guerra, a tortura, a prisão, o abandono, tudo isso são coisas que instigam o ser humano a buscar algo além do visível, instigam a buscar causas que ajudem a compreender. E se a pessoa tem uma vaga ideia de Deus, ela cria esperanças. Ela espera que tudo melhore, que tudo passe e que fique bem. Quem nunca experimentou um momento de desespero não é capaz de compreender uma frase muito comum entre os evangélicos, que é se agarrar com Deus. Ou então não é capaz de compreender um salmo atribuído a Davi, que diz que Deus é a minha fortaleza e o meu refúgio. A ideia de Deus como um ser soberanamente justo e bom é uma fortaleza para os momentos de desespero. Se agarrar com Deus, como dizem os evangélicos, é o seu navio naufragar em alto mar e você ser salvo por uma boia salva-vidas. Aquela boia é toda a sua sustentação, por isso você se agarra nela com todas as suas forças. Você continua naufragado, você está boiando em alto mar, sem enxergar nenhum socorro à vista, mas você não vai se afogar. Esse é um papel fundamental das crenças que só entende quem precisa crer. Por isso existe um aspecto salutar em ver Deus como soberanamente justo e bom. Se no momento de desespero tudo que você souber sobre Deus é que Ele é um conjunto de leis frias, aí você está ferrado. Mas se você tiver convicção, e o desespero ajuda a afirmar convicção, se você tiver convicção de que Deus é soberanamente justo e bom, você tem então a sua fortaleza e o seu refúgio. Além disso, a crença no Deus cristão, se forem deixadas de lado as incoerências bíblicas, que são muitas, essa crença pode servir de parâmetro de conduta. Aliás, esse foi o motivo de terem inventado esse Deus. Temos que lembrar que a vida em sociedade impõe regras. Temos que seguir algumas regras de conduta para que o convívio em sociedade seja o mais harmonioso possível. No Brasil, hoje, nós temos muitos milhares de leis que tentam justamente regrar a vida em sociedade. O legislador brasileiro, ele repete leis básicas presentes nos 10 mandamentos de Moisés, como não matar e não furtar, e ele se imiscui na intimidade de cada um dos cidadãos ao proibir, por exemplo, fumar em ambientes públicos, relacionar-se sexualmente com pessoas com menos de 18 anos, ou fazer uso de determinadas substâncias. Esse papel antigamente cabia à religião. Grande parte da Bíblia é composta de leis, é composta de mandamentos e proibições. Faça isso e não faça aquilo. Tudo para tentar regrar a vida em sociedade. O Deus em que eu acredito não é o Deus cristão. Eu acredito no todo, nessa chama no fundo da consciência que diz eu sou, na única realidade. Isso não pode ser descrito com palavras, porque palavras definem conceitos humanos e Deus não é humano. Muita força e paz para você.